Olá, muito bem-vindos ao Projeto Nas Telas. Mais uma vez estamos aqui no nosso sexto encontro. Hoje a gente vai falar sobre um aplicativo de celular e para edições. É um aplicativo muito interessante. Ele foi produzido e foi realizado pelo TikTok, aquela empresa que simula, né, também parecido com o Instagram. É uma rede social também que vem de origem da China, é o Capcuri. E ele é bem simples, eles têm bastante recursos, é bem interessante para a gente começar a trabalhar. E a forma mais interessante que eu vi de da gente poder realizar isso, eu fui para São Paulo, né? Eu moro aqui em uma cidade próxima a São Paulo, na Grande São Paulo, e eu fui para a Avenida Paulista. E lá sem roteiro, sem nada, mas lá eu fui e tinha uma moça que estava vendendo livros numa banca, numa banca na rua mesmo. Ela montou a banca lá e começou a vender os livros dela lá. E, e nesse e nesse inteirinho eu conversei com ela e fiz alguns takes, fiz algumas gravações do que ela estava falando e eu ouvi sobre a importância dos livros na nossa sociedade e como esses livros na espécie de sebo também podem ajudar na nossa cultura popular. Eu vou aqui direto aqui para a tela do vídeo. Eu gravei a minha tela do celular e aí ele gravou no caso ele gravou na vertical, não na horizontal. Então eu vou dividir aqui a tela e para a gente mostrar que vai ficar esse pedacinho aqui menor, mas como vocês podem observar a minha tela aqui do celular. E é um ponto importante que eu havia falado com vocês no nosso último encontro. E esse é a interface já padrão do aplicativo. E aí vocês podem clicar no novo projeto. E é interessante a gente identificar que esse novo projeto, qualquer vídeo que você for fazer, é interessante você colocar esse novo projeto, né, o vídeo que você for realizar ou a necessidade que você tenha, sempre você vai clicar em novo projeto. Depois é necessário, como havia dito para vocês no nosso outro encontro, a gente colocar, digamos assim, os vídeos, né? E o que tem dentro, digamos assim, do que você queira passar diretamente no aplicativo, para dentro do aplicativo, vamos dizer assim, de uma forma bem simples. Então ele já abre direto a galeria de vídeos. Esse, lembrando sempre que é um programa gratuito, ele não tem custo e ele traz bastante recursos, né? Aí ele vai já abrir já a galeria de fotos e de vídeos, e aí você vai adicionando o que você deseja realizar. Essa é a Amanda, eu conversei com ela sobre os direitos, né? E depois vou compartilhar também um vídeo com ela. E aí nesse primeiro momento eu fui selecionando os takes que eu havia realizado lá com ela. Aí vai adicionando esse outro ponto vermelho que aparece é o gravador da tela, tá bom? Não tem nada a ver com o aplicativo. Esse é um ponto importante que ele vai registrando, é como se ele diminuísse a, a qualidade, literalmente, né? Ele diminui a qualidade do vídeo quando ele importa. Então ele não só está importando para dentro do aplicativo, ele também está reduzindo a qualidade do vídeo. Aí pode demorar algum instante. É claro que quanto mais vídeos, mais vai ser demorado esse processo, né? Ou quanto maior for o vídeo. Eu também não tinha acessado, eu gostaria de passar essa experiência também, passar para vocês a minha opinião. E aí ele tem alguns tutoriais também como você pode fazer. Aqui já está a timeline, a linha do tempo, eu também havia explicado para vocês. E esse processo que eu estou realizando aqui é um processo que eu havia comentado com vocês de decupagem. A decupagem é a redução de onde você extrai o momento adequado e o momento que você gostaria de utilizar aquele vídeo. Então você vai lá e vai recortar quais são os melhores. Aqui são vários takes que eu realizei e aqui eu estou analisando ele dentro da minha timeline, né? É um processo bem simples que eu fiz. Eu não utilizei roteiro, na verdade o roteiro
é o mais simples possível, que seria a contextualização desse ambiente, a contextualização é, de, da cena, digamos assim, do cenário, que seria a própria Avenida Paulista. Então, os prédios, que é algo que sempre chama atenção para quem vai lá, a grandeza, a beleza também dos prédios, enfim, esses acabamentos em vidro. Eles dão aquela imponência para aquela avenida, que acaba sendo uma reta, um corredor, onde que tem bastante coisa acontecendo ali o tempo todo. Eu registrei também algumas outras imagens, que seriam aí outras bancas também, de artesanato, para contextualizar. E fui direto para o depoimento da Amanda ali, que seria a livreira, a pessoa que vende os livros ali. Aqui eu continuo analisando, e aqui o que eu estou fazendo? É como se eu extraísse, eu tô colocando ali, eu estou diminuindo o tamanho do vídeo para exatamente, aqui ele está fazendo um tutorial para eu ajustar, ou enfim, para eu conseguir recortar o tempo adequado. Você pode utilizar os dedos como pinça, como apareceu ali no objeto. Então eu tô analisando aqui para ver, eu gravei tudo isso, na verdade eu não gravei na mão, eu utilizei um recurso bem simples e bem barato também, que é esse suporte, que ele funciona como um tripé, ele funciona para outros equipamentos também. Se uma câmera for muito grande, não é o ideal colocá-lo nessa condição. E ele funciona como se fosse, digamos assim, um suporte para você utilizar o celular. Você coloca o celular nessa posição e você já tem uma condição de você segurar aqui o celular, ou poder andar e ele tremer menos, fazer algumas transições, alguns movimentos, e ele tremer menos do que se você fosse na mão solta, na mão livre aí. Esse eu acho que está custando uns R$ 20. Tem umas outras opções melhores, acho que custa uns 30, que eles chamam de o tripé aqui, os pezinhos são como se fosse um arame, e tem um revestimento de emborrachado, onde que você pode fazer uma volta em algum local e ter mais possibilidades de recursos aí para poder travar o equipamento. Mas isso é um recurso bem em conta nos dias de hoje, e muitas vezes você pode ter um caso, você já pode ter ou ter emprestado de alguém. Bom, e aí eu estou recortando exatamente no momento que eu gostasse ali. Eu estou vendo aqui a interface, como vocês podem ver. Ele tem bastante opções de interface, para controlar o ruído, para tirar o som, para você fazer transições também. É interessante depois vocês olharem exatamente aí o tudo que ele tem a oferecer. O ponto mais interessante que a gente pode colocar aqui é o corte. Quando a gente fala de corte, a gente está literalmente aí falando de cortar o que não presta. Ou de você tirar, por exemplo, tem uma tremidinha, tem alguma coisa, eu estou vendo exatamente qual que é o tempo certo e o que ficou registrado ali. Então eu tô analisando para ver o que vai limar, o que você vai retirar desse recurso, só deixar o que tiver realmente muito bom. Aí você vai lá e aí ele tem algumas transições, alguma coisa que você pode realizar já vem pronto, algumas coisas, vem coisas muito bonitas, até transições de câmeras, de efeito. Aí você vai lá e você depois pode recortar essa parte que você não queira mais. Você pode utilizar o dividir, e depois eu estou diminuindo o volume, eu não quero o volume externo. Aí você vai lá em volume e tira o volume, aqui é só um take, eu não quero que o som ambiente tenha esse som ambiente ali, eu só quero só a imagem. Aí eu vou lá e diminuo o volume. Vou adiantar aqui mais um pouquinho. Aqui também é o mesmo processo, eu estou analisando através aqui da timeline exatamente o que eu estou gravando. Eu estou gravando ali, como vocês podem ver, a Amanda estava conversando ali com uma outra pessoa, com uma cliente, e eu subi aqui numa partezinha aqui para poder gravar do ponto de vista das flores, né? Meu celular ele tem a condição de poder focar e desfocar o fundo. Aqui tudo estava. É interessante você ver tudo que você registrou através da timeline, né? E de como ficou cada um. Aqui é a capa de um livro, a parte traseira da capa do livro do Pequeno Príncipe, e tem esse desenho.
e eu achei interessante ter esse desenho com os pássaros e depois colocar aqui como se ele estivesse segurando, né, um pipa ou soltando os pássaros, enfim, dar essa visão poética. Tudo que você tiver de opções para você registrar é o melhor possível. Quais as condições que você tiver. Aqui novamente eu estou analisando as transições, você pode mexer aí na velocidade, enfim, do que você deseja. E aí eu cortei esse takezinho onde que eu ajusto a minha imagem com os pássaros e o Pequeno Príncipe. Aí eu vou lá e dar uma ajeitada aqui para pegar exatamente, só pegar a parte boa aí dessa transição. É importante você, né, pensar em tudo isso quando você for registrar. Aqui novamente, ele já teve um corte seco aqui, como vocês podem observar. Vou passar aqui novamente. Aqui tem um corte seco da imagem. Aqui eu recortei e depois diminuí o tamanho dele para exatamente cortar aquela parte um pouco tremida no começo. Aí tá vendo? Ele tem um corte seco e aí depois ele ajustou a luz, onde você clica no foco, ele acaba tendo esses ajustes automáticos aí de luz, que é feito no celular. E na verdade eu estava até escolhendo também o que ficaria melhor, qual imagem ficaria melhor, qual conceito ficaria melhor. Aí eu vou pesquisar uma transição para que não fique aquele corte seco. O corte seco que eu digo é uma imagem sucedida da outra, né? E aí eu escolho uma transição de câmera. Ah lá, tá vendo? A câmera é como se ela aproximasse. Ele já fez isso de maneira automática. Ele vai lá e já faz essa transição como se ela estivesse dando um zoom, aproximando e já corta para o maior. Essa eu achei, ficou com bastante qualidade essa transição. Eu gostei bastante do resultado que deu, dos recursos que o próprio aplicativo ele pode nos proporcionar. Como uma banca de livros, é óbvio que eu fui registrar os títulos, fui registrar a vivência dela ali, para intercalar com o que ela estava dizendo. Ela interagindo ali de maneira espontânea, de maneira natural. Novamente estou fazendo a decupagem, diminuindo o volume do áudio. Eu não tinha interesse aí do áudio que estava passando. E aí essa condição que a gente pôde identificar ali. A gente pode observar também que ali estava passando ali os vídeos, enfim. Vou adiantar aqui um pouco para esse processo, que esse processo é um processo que você realiza ali, identificando quais são os takes, ali você vai vendo o que é o melhor, você sempre guarda o que você achou melhor ali para algum momento mais específico. Você vai decidindo como é que você vai apresentar tudo aquilo. É claro que eu estou falando aí de algo que eu já tinha mais ou menos em mente o que eu desejava realizar. Aqui também é um ponto muito importante desse aplicativo, que ele tem as possibilidades de música também. O áudio ele é fundamental nesse processo. O áudio ele é muito importante para que a gente consiga realizar um projeto adequado. É importante que você tenha os direitos autorais. Se você não tiver, você pode ter grandes problemas com isso. Desde o máximo seria um processo, mas do uso indevido daquele direito, ou você não possuir o direito, ou também, dependendo de onde você for comercializar ou não comercializar, se você for apenas exibir ou distribuir esse vídeo, você pode ter problemas aí com a execução dele, porque as músicas elas têm direitos autorais, já falei em outras oficinas sobre isso. Então você ter um aplicativo que possibilite músicas grátis para você é interessante. É importante você ter isso e vai te ajudar assim da maneira adequada, né? Aí tá vendo uma outra transição que eu fiz também, uma outra transição de câmera. É interessante pesquisar e ver o que serve, o que não serve. É um tipo de utilização com muita moderação o ideal, para que você não fique um vídeo que as transições chamem mais atenção do que os próprios vídeos, do que os próprios takes. É importante que você tenha isso em mente, né? A transição ajuda muito.
tem efeitos sonoros, tem essas condições de transição também. Aqui eu estava ajeitando o vídeo, fazendo um recorte, vendo o que eu captei. Ali eu fiz uma transição, digamos assim, manual, onde que tinha essa parte aí dessa, como se fosse um poste, né, de sinalização. E ali, enfim, eu gosto bastante de arte de rua, de grafite. Também sempre vejo uma forma de poder registrar, é tão presente em grandes cidades, né, ainda mais na Paulista. Então é algo também que eu sempre tento interagir. Novamente eu gravei com suporte e ali eu estava identificando como que eu posso aproximar mais um pouco o vídeo, analisando todo esse material e também aprendendo a mexer aí no próprio aplicativo. Vou adiantar aqui mais um pouco. Aqui eu fui passando e escolhendo as músicas. Não tem outra forma de você conhecer ou identificar as músicas a não ser ouvindo, né? A dica que eu utilizo, assim, eu sempre falo, eu vou muito pelo título da canção, né? Muitas vezes a canção ela possibilita isso. Ela pode direcionar e às vezes através do título, às vezes você não conhece o idioma daquele cantor ou daquele músico, mas através do título você pode te dar alguma pista do que realmente seja interessante ou não para que você possa utilizar. Como eu já sabia do que eu já tinha gravado e também já tinha ouvido o que ela disse, ela falou de uma maneira muito tranquila, muito espontânea, natural. E a gente está falando de uma banca de livros na Avenida Paulista. Então a música ela tem que ser, entre aspas, ela tem que ser mais ou menos condizente com aquilo. Eu não vou colocar um funk, eu não vou colocar um rock muito pesado, eu não vou colocar músicas muito diferentes que fujam ali da temática do que eu quero passar. Nada contra nenhum estilo musical, eu, pelo menos não tenho preconceito algum com nenhum estilo musical, só que eu acho que o som tem que ter a ver com a imagem. Senão você não tem, você destoa do que você quer passar com todos esses elementos, ou então uma música que chame muita atenção ou que não tem absolutamente nada a ver com aquilo. A outra pessoa talvez não vai achar estranho, nossa, mas não gostei da música, qualquer música. É claro que talvez uma música que fosse uma poesia, se fosse de uma MPB, por exemplo, que falasse de letras e de canções, que colocasse a importância de livros, ou pudesse recortar várias músicas que falam da grandeza da nossa literatura, enfim, buscar tudo isso, colocar um Chico Buarque, um Tom Zé, ou algo do tipo, talvez meu estilo musical, meu gosto, talvez fosse mais para esse lado, mas como eu falei, a questão de direitos, né? Eu não tenho nem como entrar em contato com esses artistas para pedir o direito, enfim, seria muito complexo sobre isso. Então, uma pista que eu dou, uma dica que eu dou, às vezes é pelo nome, pelo título, às vezes, que você pode encontrar. O próprio aplicativo tem alguns digamos assim, ele divide algumas temáticas, como funk, como rock, como quente, como frio, entra até em algumas condições um pouco abstratas, mas é possível. E aí você vai ouvindo, eu vou acelerando aqui, adiantando a música para ouvir ela inteira, para saber que ela coloca. Aí eu pensei em algum jazz, pensei numa música mais instrumental, uma música com uma batida um pouco mais urbana, estilo lo-fi, enfim, que seria aí algo que pudesse representar um pouco dessa questão urbana. São todas condições e pesquisas que você vai realizando. Você tem que ter tempo para ouvir uma série de músicas primeiro. Tem alguns sites também que é possível, o aplicativo você consegue fazer narrações, você pode narrar. Aí a dica que eu dou é você colocar um microfone para colocar. Esse ponto aqui é importante, quando você, a partir do momento que coloca essa música aqui dentro, ela já vai para a timeline. Eu já havia passado para vocês, naquela linha, digamos assim, principal, ou a primeira tem o vídeo, geralmente embaixo tem o áudio. Pode ser que alguns programas tenham isso invertido. Não tem problema. Lembrando sempre que você tem o áudio do vídeo, provavelmente que você gravou, então você vai ter que reduzir esse áudio desse vídeo para que você consiga ter os dois. Aí você coloca aí eu baixei algumas músicas que eu pensei talvez em. Eu coloquei duas músicas nesse projeto, né? Então eu pensei em iniciar
com... Ó, tá vendo? Ele tem aqui alguns perfis. Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho aqui. Eu coloquei duas músicas nesse projeto. Aí, uma... Aqui, ó. Aqui. Aí eles têm esses perfis aqui de pesquisa de músicas e cada uma tem diversas músicas. Cada um deles tem diversas músicas para que você ouça e possa escolher também. E foi bem interessante poder utilizar isso, que é uma preocupação a menos, já que o próprio aplicativo já fornece essas músicas, essas canções. Tem músicas populares que fazem sucesso no TikTok também. Enfim, tem bastante coisa para pesquisar e ouvir. O mais importante, como eu falei, é você ter uma música que é condizente com o que você queira passar. Tem a ver com a imagem. Se fosse um show de rock, por exemplo, ou uma pista de skate que teve um show de uma banda de rock, provavelmente eu iria atrás de músicas que remetessem a esse rock, sabe, esse rock mais pauleiro, esse rock mais agitado. E aí você vai escolhendo tudo isso. É um processo muito intuitivo dentro do aplicativo, que tem lá áudio, enfim, tem muitas coisas que você vai pesquisando. Aqui, como vocês podem observar, eu dediquei um certo tempo para poder ouvir e eu estou acelerando aqui o vídeo para que a gente possa. E aqui eu comecei a ouvir a música e aí com os takes para ver se tem a ver, se casa, sabe? Se dá rima ali a música com o áudio. Aí você tem que. O ideal é você colocar a música na trilha e ver o que, sabe, se bate ali, se não soa diferente. Claro, com um certo limite, porque né, se você for ficar ouvindo isso, o seu projeto vai ficar muito mais extenso, muito mais longo. E aqui vocês podem olhar a linha da música aqui e fora que você vai ouvindo, já vai te inspirando outras coisas, né? É um processo aí que eu vou e volto algumas vezes para poder perceber qual música é melhor, qual música cabe mais, qual música encaixa mais. É, enfim, testando algumas coisas que eu já tinha realizado, isso tudo a gente vai vendo aí através do aplicativo. Aí eu baixei, importei né, para dentro do aplicativo o próprio depoimento dela. Aqui foram os takes e aqui foi fazendo o download do que ela falou. Eu falei para ela que seria aí um micro, né, alguma coisa assim bem curta, bem rápida. Eu acho que o vídeo total ficou acho que 3 minutos, nem isso. E aí eu pedi para que ela falasse de 1 minuto a 2 minutos no máximo. E aí ela se mostrou um pouco tímida, é natural que as pessoas também apresentem certa timidez na hora de realizar esses projetos. Você está abordando ali uma pessoa que não está acostumada com isso, enfim. E aí eu sempre dou uma dica, eu sempre falo para as pessoas falarem com o coração. Fala o que seu coração mandar, enfim. Você pode direcionar também, mesmo que seja a ideia que seja um documentário, que a pessoa fale o mais natural possível, mas você pode direcionar uma conversa antes para saber o que você deseja, qual mensagem que você quer passar como uma pessoa que está realizando o vídeo. Então você pode comentar, olha, fala. Aí perguntei, né? Você gosta de estar fazendo isso? Ela falou que estava fazendo isso há um mês. E aí tem questões que ela vive na rua, às vezes a pessoa tem um certo preconceito para poder. Porque ela está com uma banca na rua e tudo mais, algumas pessoas meio que olham torto, assim, vamos dizer, por ela estar na rua. E aí eu estou ajustando o volume para que eu veja, que eu ouça, na verdade. Eu usei 2 recursos além do celular. Como eu falei, foi esse suporte e um microfone com adaptador lapela, que é um microfone também que foi super barato. Foi super barato, meu amigo me deu da internet, mas foi menos de $1, vamos dizer assim, esse microfone. Ele também não tem uma qualidade boa, ele quebra um galho ali para reduzir o ruído. E aí ele tem um cabo e eu tenho um adaptador, porque o celular, se você plugar o microfone naquela saída de fone, não vai funcionar. Aí você tem que plugar um cabo que ele adapta. Então esse cabo custou R$ 20 também, eu tinha comprado aí no mesmo dia, antes de falar com ela. Não fica muito bom, não é um microfone assim, digamos assim, com uma grande qualidade, profissional. E aí você pega e ele pelo menos abafa um pouco desse ruído externo.
mas como ela está ali na beira ali da Avenida Paulista, né, ali na altura da Brigadeiro, da estação Brigadeiro de metrô, então é um barulho muito, muito alto, né? Então vaza o barulho. Se você fosse aqui para esse projeto e não tivesse barulho algum, só a voz da pessoa, mesmo que você conseguisse isolar com um ótimo equipamento de som, fica estranho também, porque as pessoas estão olhando, estão vendo que ela está numa grande avenida e ao mesmo tempo quem reconhece já bate o olho e vê que é paulista, mas mesmo alguém que não conheça, ela vai olhar e vai identificar aquela pessoa naquela avenida gigante e não tem barulho nenhum. Parece até estranho, né? Parece que está dublando e tudo mais, enfim, fica algo muito estranho. E aqui eu fui ouvindo, a gente gravou, se eu não me engano, umas 3 vezes, ela quis fazer umas 3 vezes. Eu também não fiquei exigindo muito disso, eu gosto de ter umas 2 vezes, 3 vezes também no máximo. Às vezes até para intercalar no que a pessoa falou, como ela não é profissional, ela acaba não conseguindo falar a mesma coisa. Até profissionais também têm essa certa dificuldade de falar a mesma coisa de improviso e vai lá e repetir. Ela falou as ideias de maneira geral, né? Que foi da importância, da vivência dela como um livro, com a venda de livros. Então aqui eu registrei. Quando você for fazer, gravar um depoimento, sempre conversa com a pessoa, peça para ela se olhar no espelho para ver se tem alguma coisa, se o cabelo está ajeitado ou não, quer fazer se tá de acordo. São detalhes simples, mas ajuda muito porque depois a pessoa vai lá e não é questão de vaidade, ela entende que aquele vídeo foi registrado, né, tá a ver com a imagem da pessoa. E é legal que a pessoa reveja, né, se está tudo bem, se ela vai ajeitar, não, meu cabelo não está desse jeito, não sei, vou, sei lá, alguma coisa, enfim, ela te ajuda a ver se tem alguma coisa também de equivocado aí na imagem dela. Aqui eu comecei a ouvi-la e ouvi novamente o material, porque uma coisa é gravar ao vivo, outra coisa é você ter que ouvir novamente. Então eu fui vendo, já imaginando alguns cortes ou alguma coisa que poderia utilizar ou não. E aí o depoimento dela, vocês podem identificar que eu gravei aqui na regra dos terços, coloquei ela aqui mais ou menos aqui no ponto importante. Não dava para ficar muito longe por causa da questão do fio, acompanhando aí meu equipamento de aparelho celular. O ideal seria gravar de outro lado, sem essa banca, mas na Paulista acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, né? E aí do outro lado, digamos assim, como se fosse ao contrário, com outra visão da avenida, que era mais bonito, tinha ali um pouco do sol, um céu, uma família com uma barraca e com umas 3, 4 crianças começaram a montar uma barraca ali no meio da avenida. E apesar de estar acontecendo tudo aquilo e tudo mais, mas eu achei que a imagem, além de envolver crianças, envolver pessoas em situações vulneráveis, né, eu opto por uma questão ética mesmo não registrar esse tipo de cena, sem autorização, né, sem ter algum projeto específico para isso, ou sem conversar ali com a pessoa. Estava acontecendo, eu poderia focá-lo um pouco mais, desfocá-los do fundo. Tem um take aí que aparece ali meio desfocado, mas como eu sabia que ela ia falar mais tempo, e talvez fosse alguma imagem que pudesse chamar muita atenção aí sobre isso. É interessante que em alguns desses takes a gente teve que refazer, porque teve um take que nesse ponto onde que tem esse respiro, digamos assim, né, tem a imagem dela e tem a parte. E aí aconteceu uma cena, sempre acontecem muitas cenas inusitadas, né, em grandes avenidas, enfim, em todos os locais como você está gravando, geralmente tem essa imprevisibilidade quando você está na rua. Aí apareceu uma senhora, bem magrinha, uma senhora já de idade, e segurando um cachorro muito grande, um cachorro muito bonito, acho que era um Golden Retriever, não lembro agora a raça. E ele viu um outro cachorro do outro lado que não dava para ver no quadro, e os cachorros começaram a querer interagir, começaram a latir, e o cachorro começou, entre aspas, quase que arrastar a senhora, ela tentando segurar aqui com a guia, e o cachorro levando ela, uma situação meio quase cômica, e ali me chamando totalmente mais atenção do que a pessoa estava falando, né? O nosso personagem, entre aspas, ali, que era representante ali da livreira, né? A pessoa que vende livros, estava falando e chamando muito mais atenção que aquilo, parece, sabe? E uma cena que poderia desenrolar em outras coisas, enfim. E aí eu tive que pedir para cortar, e eu falei e pedi para cortar, para que a gente
seguisse de outro jeito, porque realmente até a mim mesmo estava chamando a atenção, eu não estava conseguindo mais prestar atenção no que ela estava falando por essa questão inusitada. Aqui foram os takes que eu realizei, eu registro já e documento a Rua Augusta e também a Paulista já há alguns anos, então eu conheço alguns artistas de rua e tudo mais, você tem que tomar muito cuidado quando você está fazendo isso, eu estava sozinho e você tem que conhecer o ambiente, saber do ambiente, você numa situação dessa você também fica vulnerável, você fica exposto, você está prestando atenção no que está acontecendo ali, enfim, tem que tomar cuidado com tudo que você for fazer, conhecer o local que você esteja realizando isso. Primeira vez eu sempre vou e passo algumas vezes em alguns horários diferentes, algo que eu quero registrar, que eu não conheça. Vou em horários diferentes para ter alguma visão da luz, enfim. É importante vocês terem esse tipo de consciência quando for registrar, quando for ter esse tipo de vivência. Nesse caso, eu já havia comprado um livro uns 2 dias antes e já tinha conversado com ela, já tinha entendido isso. E na verdade eu ia gravar até um outro artista de rua que eu já conheço já há algum tempo, mas ele não estava lá. Ele é um chileno, ele mora aqui já há alguns anos no Brasil e ele faz alguma arte e tal, faz com semi-preciosas as pedras, trabalha com prata também, faz anéis, pulseiras, faz umas coisas bem bonitas, mas ele não estava lá. E aí tinha outras pessoas também, mas eu achei mais adequado tentar conversar com ela, né? Estabelecer um maior contato. Eu já tinha também fotografado a banca dela, ela tinha gostado das fotos, eu tinha encaminhado para ela. E aí no outro dia eu fui lá e pedi, expliquei do projeto, expliquei se podia utilizar isso. Bom, aqui, como eu falei para vocês, aqui demanda bastante tempo para ouvir. Foram 2 minutos e eu ouvi várias versões aqui, vocês estão ouvindo, são 6 minutos no mínimo ali, como eu falei, é interessante você ver e rever o material várias vezes, né, para que você tenha uma ideia plena de todo o projeto. Aqui é um outro take de uma outra pessoa, também de um outro artista de rua, parecido ali tinha um gatinho e uma cena diferente ali no meio da cidade, né, ele estava dormindo. Eu tentei esperá-lo abrir os olhos ali algumas vezes. Ele tinha um olho muito bonito, um olho azul muito bonito mas enfim, não consegui. E aqui novamente, eu estou aqui na minha linha do tempo, editando ali o que seria o ideal do material, vendo ali o que poderia ser gravado, o que foi falando. Um ponto interessante. Quando nesse equipamento eu não consegui monitorar o áudio. É interessante você identificar, talvez com mais elementos, com mais recursos, que você consiga realizar isso, né? Que você consiga colocar para gravar e você possa ouvir o que esteja sendo gravado, né? Em outros gravadores mais profissionais isso é possível. Agora aqui não foi possível ali a gente conseguir fazer esse registro de áudio. Então o cuidado que você tem que tomar, principalmente com mulheres, com cabelo comprido, enfim, quem tem cabelo comprido, o cabelo não esbarrar ali onde você vai prender o seu microfone, o seu lapela. Isso é muito importante porque depois o próprio cabelo ou então a própria roupa, a pessoa se mexe, a roupa esbarra na pele ou mexe alguma coisa, isso vai interferir nessa captação do seu áudio. E igual eu estava sem recursos ali, como eu falei para vocês, nessa gravação, e aí depois você não tem o final, você não tem ali, depois quando você vai perceber, você já tá vendido na situação, você não tem como voltar atrás, enfim, não vai ser a mesma coisa. Então é importante você ter essa condição. Aqui foram takes que eu fui realizando também, eu vou adiantar aqui mais um pouco. Aqui foi um take legal também que eu achei interessante, que contextualiza ali a cidade. E aqui eu já fui identificando de como que eu gostaria de começar esse vídeo, né? Então eu fui ajustando, tá vendo? Você seleciona, você segura com o dedo e arrasta a imagem. Então eu achei interessante que tem essa imagem dessa pedra grande com as outras pedras, a gente arrasta e coloca ela na posição que eu queria. Então eu comecei com as imagens da cidade para contextualizar a Paulista, como eu falei no começo desse vídeo, e aí depois eu fui vendo aqui junto com a música, tá vendo? Já tem aqui a música que tá passando aqui.
E aí eu fui diminuindo os takes, já foi começar a dar uma forma já. Aqui eu já estou na parte prática, eu já ouvi o que eu gostaria de ter ouvido do depoimento dela, e eu vou mostrando aqui os takes que eu fui realizando aqui. E aí eu coloquei os prédios, a rua, enfim, em movimento, né, como se fosse o início do movimento, e aí as imagens das outras bancas também, porque senão ficaria confuso, que parece que se você não contextualiza, parece que aquelas outras imagens são da banca dela e não tem nada a ver. Aí eu coloquei essas outras imagens para contextualizar o que tem na Paulista, enfim. Como eu falei para vocês, uma ideia bem simples, uma ideia mais simples possível, dentro aí da correria do dia a dia, enfim. Eu gravei isso no máximo e passei no máximo uma hora e meia lá dentro enfim, na Paulista para poder fazer esse registro. Aqui o vídeo já começa a tomar um pouco mais de forma, eu já estou aí já, digamos assim, na montagem dos takes, já identificando o que serviu, o que não serviu, o que vai ajudar dentro desse processo ou não. Novamente identificando aqui os melhores takes, os melhores vídeos. E vai passando, enfim. Eu vou colocar aqui a segunda parte desse vídeo. Aí novamente, aqui é interessante a gente poder observar o seguinte, que nessa parte a gente já tem aqui um novo projeto, e como eu já tinha mexido naquele projeto, vocês podem observar que ele já muda, por quê? Ele já está numa condição diferente, ele já está numa condição que ele já mostra aqui logo depois abaixo do novo projeto o que já tinha sido salvo, aquele projeto que eu já tinha realizado ali com a Amanda ali, com a banca dela de livros. Então ele já está salvo esse projeto. É, eu fui buscar uma forma de entender como que eu colocaria, vamos supor, a imagem dela falando, e eu gostaria de utilizar simplesmente o áudio e passar outras imagens enquanto ela estivesse falando. Então eu fui atrás de como fazer isso, e aí depois ele tem um recurso que possibilita essa condição, que chama camadas. Aqui ele já está numa montagem já um pouco mais direcionada, eu consegui realizar, tá vendo? Aqui está passando a música e está passando as imagens aí do que eu achei interessante de passar da Avenida Paulista. Então eu coloquei esses prédios, esse prédio aqui ele tem um símbolo do estado de São Paulo. Aí eu coloquei junto com as imagens de outras bancas também. E aqui tá vendo que ele vai recortando? Vocês podem observar que ele tem um ponto preto aqui, ó, na divisão de cada vídeo. Ele tem um ponto preto. Nesse ponto preto você pode colocar transições, fazer efeitos, enfim. Eu acabei não mexendo em tudo isso, né? Eu fui colocando aí em outras partes, mas aqui já está rolando. Vocês podem identificar na parte inferior, nesse detalhe aqui meio verde, meio ciano, a, a vibração sonora que o áudio produz, então ele faz essa leitura das ondas sonoras, e aqui em cima as imagens. Aqui eu preferi colocar esse take para eu já contextualizar, não vendo de maneira direta os livros ou a própria personagem. Isso tudo é maneira natural. Como eu falei, eu fiz de uma maneira mais simples possível, né? Então depois eu vou já comecei nos outros detalhes, não talvez o principal detalhe, fui colocando ali o que se passa ali, né, os livros. Aí já deu, obviamente já tá mais do que claro que se trata de uma banca de livros. Ela organizando algumas coisas, enfim. E aí depois você pode identificar transições, você vê aqui embaixo como recortar.
E aqui é interessante, ó, aqui que é um ponto que eu gostaria que vocês vissem, que é um ponto interessante desse próprio aplicativo. Você vem aqui em camadas, aí tem imagem, aí você coloca camadas, você tem como sobrepor. Você vai lá e escolhe um outro vídeo. É interessante que você não tem como usar o mesmo vídeo que já está lá na sua linha do tempo. Aí eu fui lá e baixei o áudio dela falando e a imagem dela falando, o depoimento dela. Aí eu coloquei e aí estava identificando como colocar isso. Tá vendo que tem como você ajustar? É só você pegar e arrastar pro um dedo em forma de pinça, né? Você arrasta e coloca no tamanho correto. Eu estava aprendendo a fazer isso também. Aí novamente eu vejo se bateu, se tem alguma coisa. Se é isso mesmo que eu vou querer, iniciar meu vídeo. O início do vídeo é muito importante. Você tem que colocar, se você tiver várias imagens, mas tem que escolher as imagens que mais denotem, né? Se você está fazendo um projeto assim mais solto como o meu, dessa gravação desse vídeo, né? Agora, se tiver um roteiro, é claro que você vai seguir o roteiro. Mas mesmo dentro de um roteiro que tem lá, eu gostaria de imagens de carros, por exemplo. Você coloca isso dentro do roteiro, eu gostaria de imagens de carros. Aí você vai lá e muitos carros, eu gostaria de ter muitas imagens, muito trânsito. Aí você vai lá e vai captar provavelmente mais de uma imagem. Você vai buscar as imagens mais atrativas. Eu quero um nascer do sol. Se você tiver a possibilidade, que grave 3 possibilidades de nascer do sol. E aí você vai escolher, claro, a melhor que se adeque ali, né? Se adeque ao projeto. Aí eu fui identificando se tinha alguma transição que ficava legal, alguma interposição de imagens. Isso tudo você vai testando, vai mexendo, vai trabalhando através dos recursos do aparelho, tá vendo? Aí eu queria ver se, às vezes ela tá falando e intercala com a imagem dela, faz uma transição mais lenta entre os livros, enfim. Às vezes o livro tem algum rosto legal que dá para intercalar com o dela. Isso tudo são testes. Você vai identificando e vai testando o que funciona e o que não funciona. Aí vamos lá, aí você tem como baixar mais outros vídeos. Aí eu fui intercalando, enquanto ela está colocando, é importante você ter em mente o seguinte: o que tiver em cima, tá vendo? Nesse caso desse aplicativo, a sequência dos outros vídeos aparece embaixo dele. Então o que tiver em cima tem prioridade, digamos assim. O que está embaixo você vai colocar. Meu nome é Amanda. Perdão, nesse caso é o contrário, né? O que você coloca ali embaixo, ele também vai ter essa prioridade. E você escolhe o que é melhor ou não para Meu nome você é colocar. Amanda, Como tenho esse vídeo 23 de anos. depoimento ele é maior, Faz ele está ali em cima. Eu me confundi porque em muitos aplicativos, inclusive o que eu trabalho, que é o Adobe Premiere, é o contrário. O que está em cima ali tem maior possibilidade. É o mesmo conceito, só que a gente está vendo aqui o depoimento dela em cima e o vídeo embaixo. um mês que eu tô trabalhando vendendo livros na rua. Enquanto a gente ouve o áudio dela falando, a gente vê ela organizando ali os livros. Então tem o áudio dela e ela falando, meu nome é Amanda, eu tenho 23 anos, estou aqui na rua tem um mês, trabalhando aí com livros, e aí eu vou adequando as imagens que sobressaem a esse áudio. Para ficar mais dinâmico, para que não fique ali a pessoa falando depoimento ali, 2 minutos ali, sem mexer mais nada, sabe? Essa é a ideia principal aí dessa edição. Amanda, tenho 23 anos, direto com as pessoas e Aí eu vou escolhendo os melhores takes, tá vendo? Esse daqui, nesse caso, deixa eu ver se eu às vezes consigo alguém aqui. tem Nesse caso, aí tem uma senhora e uma criança também passando bem próximo. A criança fica olhando bastante para a câmera, né? Talvez inusitado para ela ali. Eu meio que em cima do negócio gravando ali o celular, né? Com direto suporte, talvez chamando muita com as atenção pessoas dela. Aqui ela olha bastante e aí eu evito esse tipo de take, tá vendo? A mãe e a filha olhando aqui, provavelmente. E aí eu evito esse tipo de take, que aí não fica natural. Aí, às vezes alguém tem, naturalmente, são poucas pessoas que vão te observar. Acontece tanta coisa na Paulista que não quer é nem comprar um. normal isso, sabe? Ainda mais com celular, se fosse uma equipe de produção e tudo mais, uma equipe de televisão, talvez chamaria muita atenção.
E ela tá interagindo, ela fala do Pode público. E aí eu conversar coloquei e o vídeo trocar dela interagindo ali experiência, com já uma vale a pessoa, pena. com uma cliente. Então, Ela está falando sempre no da mundo. importância dessa condição de poder realizar isso. Aqui novamente a gente fazendo aqui a parte da... Aí eu fui colocando, ela fala da importância, aí eu fui fazendo os registros dos próprios vídeos que ela foi falando e intercalando ali no que ela foi dizendo. Eu só precisei fazer algum corte que teve um momento que ela falou para pedir para cortar e é o único corte que eu fiz e aí eu tive uma certa dificuldade de cortar exatamente esse trecho e de ficar bom ali pelos recursos do aplicativo. Mas de maneira geral ficou bom esse aplicativo pelos recursos que ele oferece e ser gratuito foi ótimo, assim, um custo-benefício ótimo. Não tem que falar assim, possibilita muita coisa e no meu caso assim até me despertou para trabalhar mais no celular pela praticidade, pela condição que às vezes eu tenho que, né, trazer, passar às vezes o equipamento, passar para o computador e depois editar ou ter aqui o notebook ou enfim o computador, mas isso me ajudou muito assim, eu gostei bastante do resultado. Ali foi uma série de takes que eu fiz para poder representar, tanto em detalhe quanto em aproximação, para identificar ali alguns movimentos que eu fiz com a própria mão, com o próprio celular mesmo, segurado aí no suporte. E isso tudo, quanto mais você tem, mais você consegue ter recursos e possibilidades aí de você trabalhar. Aí é um processo mecânico mesmo, onde que você vai e volta algumas vezes, vê se ficou bom ou não. E aí nessa transição do corte, que tá vendo que eu falho um pouco ali na mão ali, porque eu estou conversando com ela, a mão treme um pouco porque eu estava explicando para ela outra coisa, eu estava também numa posição meio desconfortável ali para poder operar. E aí nesse momento você coloca uma outra imagem, fica o áudio está normal, mas aquele momento que você mexeu um pouco na câmera, ou às vezes teve que balançar um pouco o braço ali, você coloca uma outra imagem por cima, faz parte da condição ali do que está sendo gravado. Se é uma grande produção, se é alguma outra coisa, aí você poderia pensar num tripé maior, porque às vezes você tem algum suporte que possa adaptar, colocar esse suporte, ele separa, né? Ele tira as duas partes, né? E aí você colocava isso em uma outra parte, enfim. Essa parte ela separa, tá vendo? Ela tem essa condição de prender o celular e esse daqui. Então você poderia colocar esse tripé em outro lugar, enfim, esse suporte num tripé e deixar ele fixo, mas não era o caso dessa produção que eu estava desejando fazer. Esse suporte aqui ele trava só o celular e aí você coloca o celular num tripé em algum outro local, ele deitado. E aí você faz e refaz o take, não tem problema. Mas ali ela estava, digamos assim, no comércio dela, atuando, trabalhando, peguei de improviso, enfim. Isso tudo faz parte aí da condição do trabalho. Esse ponto, como vocês podem observar, tem um círculo aqui em cima. Ele está dizendo que a gente está utilizando camadas e a sobreposição de imagens. Ele está ali literalmente nos avisando do que tem ali uma outra imagem. Outros aplicativos, por exemplo, você não consegue colocar duas, três camadas de vídeo, né? Nesse caso é possível fazer. E aí vocês estão vendo que ela está falando e eu estou colocando outras imagens e vai e volta para ela também, para ficar uma coisa dinâmica, né? Não só uma série de sobreposição de imagens. E como ela está dando um depoimento e ela está falando dela mesma, é interessante mostrá-la, né? Mas não mostrá-la o tempo todo. Aí novamente eu fui colocando os outros takes que por um acaso eu já tinha realizado esse trabalho de decupagem, mas não tem como utilizar os mesmos takes aí nessa posição de camadas. Eu fui lá e fui colocando. Para que o seu projeto não fique pesado,
é legal você ir deletando o que você não for usar, até para você não se confundir depois, não ficar nenhuma rebarba ali. Você deleta o que você não for utilizar para que você não se perca e também o projeto não fica muito pesado. Ali depois você tem como ajustar, enfim, rodar o vídeo, né? Isso tudo através de pinças que você vai utilizando. Eu gosto de ser o mais natural possível. O livro já estava desse jeito, esse livro aí do Código da Vinci com o olhar da Mona Lisa. Eu, enfim, é uma questão de trabalho de cada um, né? Eu não gosto de interferir muito na cena. Eu prefiro que ela esteja o mais natural possível. Os americanos eles comentam que existe, digamos assim, um documentário é um filme de não ficção. Então, para eles, em alguns aspectos, em alguns momentos, eles não ligam tanto de ajeitar, entre aspas, a cena, né? Colocar alguma coisa ou simular alguma questão, tendo em vista que seja um documentário. Isso depende, claro, do autor ali da obra, de como cada um trabalha e deseja passar tudo isso. Eu costumo mexer o menos possível, sabe? Eu não altero nada ali. Eu gosto das coisas mais naturais, mas isso é a minha visão. Outras pessoas conseguem direcionar alguma coisa. Igual aquela pessoa que ela estava conversando, foi lá uma cliente dela, parou e foi conversar com ela. Eu não pedi para nenhuma pessoa ir lá e parar e conversar. Eu era muito mais purista nesse processo, né? Hoje eu sou um pouco menos purista porque dentro da cena em si, não tem problema se você pedisse para alguma pessoa, alguma conhecida dela que está ali, você pode conversar aqui um tempo para que eu faça um take? Eu não vejo, digamos assim, grandes problemas com isso, ou quem faça isso. Nesse caso eu não fiz e não costumo fazer. Mas dependendo se achar que possa ser interessante em alguma outra condição, tem pessoas que acham que isso já não é um documentário, que já é alguma coisa que você está me interferindo. Eu acho diferente. É claro que não seria um documentário se ela fosse uma atriz ou uma pessoa, um transeunte ali na rua, a banca fosse de outra pessoa e eu pedisse para ela falar aquilo, aí não, aí já você está fazendo um filme de ficção utilizando como se fosse uma temática de um documentário. Existe isso. Tem filmes que são que denotam isso e fazem dessa forma, né? Tem um filme chamado Distrito 9, que é um filme de um sul-africano, que ele é um filme de ficção, até de ficção científica, mas no começo, acho que da primeira meia hora do filme, é como se fosse um documentário mesmo. Ele faz literalmente como se fosse um documentário. Existe isso, né? Muitas obras nesse sentido. Bom, eu já não atuo desse jeito, já prefiro uma coisa mais purista. E ali é só um take mesmo, onde que a gente está conversando, tá interagindo, ali eu tô vendo esse take aqui, se poderia ter ou não, enfim. Aqui novamente, importando na verdade as formas dos vídeos, tá ali também a galeria ali, e aí do que ela está falando da importância, né, da leitura no país, aí está falando de partidos, está falando de política, e ao mesmo tempo está do lado ali do Don Quixote, né, que é alguém que tinha utopia, enfim, é uma história que fala sobre isso. E aí vai tentando identificar com o que tinha também, enfim. É interessante você fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem. Isso você tendo em mente também te ajuda bastante. E aqui é interessante, depois que eu terminei a minha linha do tempo, digamos assim, eu coloquei toda a música, todos os vídeos, todas essas condições, tem uma seta aqui em cima que ela chama exportar. E essa seta para cima, né? Então ele exporta em uma qualidade Full HD, ele é boa, se seu celular grava em 4K, ele não vai conseguir exportar em 4K. Mas Full HD já é uma ótima qualidade já. E aí depois você só coloca exportar, e ele é bem rápido também para exportar isso. Eu achei bem rápido claro, influencia também na questão do celular, mas eu achei bem rápido a exportação. E você direciona. Então, o ideal é que você coloque esses vídeos, faça esses takes e pesquise. Assim, ele tem adesivos que eu não usei nesse projeto, aqueles emojis, ele tem texto,
ele tem efeitos também que você pode colocar, efeitos de vídeo, ele tem muitos efeitos onde que tem aqueles brilhos, aquelas condições que você, sabe, que a gente pode identificar em equipamentos, efeitos também, vídeo antigo, simula VHS, televisão antiga, enfim, tem aqueles brilhos cintilantes na luz, tem desfoque, enfim, tem aqueles efeitos mais psicodélicos, ele tem embaçado, tem muita coisa que você possa sobrepor, que você possa realizar e direcionar tudo para isso, enfim. Ele consegue direcionar muita coisa, tem efeitos, tem até tradução automática para funcionar mais no inglês, ajustes, enfim, se você trabalhar com aquele fundo verde, ele consegue alterar o fundo verde, você consegue alterar a cor, você consegue mudar o pano de fundo, colocar um outro pano de fundo com outros efeitos. Ele tem muitos recursos. Eu gostei muito desse aplicativo. Ele tem tutoriais para você mexer, para colocar, escrever, como colocar a tela verde, que a gente chama de chroma key, aprendendo a fazer o efeito de recortar, efeito de moldura, todos os que a gente pode, efeito da batida sincronizada, todos esses efeitos e todas essas condições que a gente pode identificar, enfim, de maneira geral que você tem nos aplicativos, você pode ter nas redes sociais como o Instagram, como o próprio TikTok, você vai ter tudo isso também, ele te ensina a fazer. Eu gostei bastante, eu acho que traz bons resultados e foi o que eu achei. Aí no nosso próximo encontro, aqui ele vai exportar o vídeo. No nosso próximo encontro eu finalizo, eu apresento esse vídeo já finalizado, eu começo com ele, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês, foi muito interessante, está muito bom estar aqui com vocês nesse projeto, nas telas. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, não importa o dia que você esteja vendo esse vídeo, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem com quem vocês acham interessante, e se tiverem dúvidas, perguntas também, vocês podem colocar as dúvidas e as perguntas onde que vocês desejarem, aí a gente coloca lá para a gente possa responder, enfim, a gente entra em contato conosco. Meu nome é Elerson Oliveira, o e-mail de contato aí que a gente pode entrar em contato é estaçãomaracanã@gmail.com. Podem entrar em contato conosco, falar com a gente aí, que a gente vai ter o maior prazer de responder tudo isso. Agradeço, um grande abraço, até a próxima.